conforme o tempo passou, surgiram novos fatos sobre o caso Isabelle, a garota que foi morta na casa da amiga, vítima de um tiro. O tempo passou, novos fatos surgiram, testemunhas, porém não invalida o primeiro vídeo que eu fiz. Então, se você quiser assistir ao vídeo passado, eu vou deixar ele aqui nos cards. Se você tiver no IGTV, é só rolar um pouco para baixo o feed do IGTV que você vai achar o vídeo. Aqui, algumas coisas irão mudar, mas não vai, digamos assim, invalidar o vídeo passado. Tudo que foi dito antes ainda vale. Agora, como temos mais detalhes, somente há uma nova apresentação do caso. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Cássio e você está no Direito Tipificado. E hoje eu vou fazer uma parte 2 do caso Isabelle. Primeiro de tudo, eu quero dizer que tudo que eu vou falar aqui é baseado em notícias que saíram na mídia, depoimento das testemunhas que foram na mídia e depoimento dos advogados. Não posso dizer que tudo isso aqui é verdade, que é isso aqui que vai acontecer, porque não sou advogado no processo e nem tenho acesso. O processo corre em sigilo, inclusive ainda não é processo, é inquérito policial. Corre em sigilo por envolver menores de idade, então ninguém, além dos pais e dos advogados, tem acesso ao processo. Eu só vou falar aqui como funciona um pouco mais da investigação da polícia, da perícia, bem como o que pode virar um possível processo. E sempre frisando, nada aqui é uma opinião pessoal. Eu pego os fatos, notícias, encaixo nas leis e proponho um possível cenário. Não é a verdade absoluta. Primeiro, e antes de tudo, eu queria falar um pouco sobre o decreto que o presidente Bolsonaro autorizou, que permite que menores pratiquem tiro esportivo, possam ir em campos de tiro, estandes de tiros. Isso já existia, não foi ele que inventou. Só que o que acontece? Antes era preciso uma autorização judicial, somente um juiz poderia autorizar tal coisa. Bolsonaro veio e alterou, permitindo que somente com uma autorização dos pais, acredito eu, não precisa nem de um cartório, uma autorização simples, não fui a fundo no procedimento, já seria possível que o menor de idade praticasse tiro. Não estou aqui para dizer se isso está certo, se isso está errado. O que eu posso dizer é, no mínimo, é contraditório em uma Constituição, em um país onde somente maiores de idade, devidamente avaliados por psicólogos, por toda uma equipe, pode ter a posse ou o porte de arma, permitir que menores de idade pratiquem tiro por esporte. Imagina se a criança cresce achando que a arma é um brinquedo, é igual jogar bola. Ah, eu sei atirar, eu tenho 13 anos e vou dar tiro por aí. Eu lembro que antigamente era proibido até mesmo vender aquelas arminhas de pressão, que é a bolinha de plástico, que já faziam estrago. Às vezes a questão não é nem ter a arma em casa, o pai, mas é no próprio stand. E se o menor der um tiro em alguém lá dentro, por acidente? Essas coisas acontecem, não dá pra saber. Enfim, vamos ao caso. Então, logo que saiu o nosso primeiro vídeo, que foi da primeira notícia, ainda não tinha depoimentos, não tinha nada, a atiradora deu o seu depoimento, onde ela diz que foi um acidente. O pai entregou as armas para ela guardar. Ela estava subindo as escadas, Isabelle chamou ela. Ela foi até o banheiro onde Isabelle estava. De algum modo se desequilibrou e a caixa com as armas caiu no chão e abriu. E as duas armas lá dentro saíram da caixa. Então ela pegou uma arma numa mão e botou a outra arma em cima da caixa e levantou a caixa. Só que nisso ela parece que se desequilibrou, não dá para entender muito bem o que aconteceu. A arma disparou e aí ela só gritou e caiu no chão gritando o nome da amiga. E foi isso, nem chegou de entrar no banheiro. O namorado da atiradora, por sua vez, disse que essas armas e a caixa das armas eram dele e que ele deixou com o sogro para guardar. Ele disse exatamente assim que estava na notícia, que havia munição, porém na caixa,
dentro da arma não tinha munição e que a caixa estava lacrada. Só com esses dois depoimentos já levantam um fato. A caixa quebrou na hora que abriu? A perícia vai averiguar isso, com certeza. E mesmo assim, o perito disse que o tiro havia sido em linha reta. Como foi em linha reta se a arma caiu no chão, se ela se desequilibrou? A mãe de Isabelle acredita que foi um crime premeditado, que a filha saiu para comer um bolo com as amigas e voltou morta. E devido aos depoimentos serem um pouco controversos, o sentimento de mãe às vezes fala mais alto. O pai da atiradora pagou uma fiança pelo porte ilegal de armas. Armas essas que, como eu disse antes, eram do namorado dela, que é menor de idade. Então ele nem deveria ter essas armas. Outras notícias também disseram que antes mesmo do SAMU e da polícia chegarem lá, já haviam 2 policiais civis no local. O médico legista, quando chegou, ficou surpreso que a cena estava um tanto quanto limpa para alguém que levou um tiro na cabeça. Outro fato que a mídia expõe é que a garota e o irmão dela teriam ido até a vizinha tomar banho antes mesmo do SAMU e da polícia chegarem. E quando eles chegaram, as garotas já estavam limpas. Isso possivelmente interferiria na perícia, pois o correto é todo mundo ficar da forma que está até que os peritos cheguem ao local. A cena deve ficar preservada da forma que aconteceu. Como eu disse antes, não estou afirmando nada, eu estou relatando o que a mídia colocou ao ar e prevendo possíveis casos, indagando possíveis situações. Não quer dizer que aconteceu alguma coisa. Não tem qualquer tipo de acusação ou opinião aqui. Pois bem, no dia 18 de agosto dessa semana, foi feita a simulação do caso. O que é a simulação? Junta-se uma equipe, vai até o local e refaz tudo o que aconteceu. Eles chamam atores, chamam as pessoas que estavam no local no dia e refazem toda a cena. Pedem para as pessoas agirem da mesma forma que agiram no fatídico dia. Tá, e quem é que faz essa simulação? Pois bem, a perícia é feita pela Politec. A simulação, acredito que também seja a Politec. Inclusive, é a Politec aqui em Cuiabá, acredito que no estado de Mato Grosso. Mas ela não existe em todo o Brasil. Muitas vezes quem faz isso é a própria Polícia Civil. Aqui foi feita a Politec em conjunto com o DEA e com o DEDICA, que eu expliquei no vídeo passado, mas é basicamente uma delegacia que cuida de infrações de crianças e adolescentes. Pois bem, e o que é verificado nisso? Eles procuram vestígios, procuram sangue na cena do crime, todo e qualquer tipo de pista que possa elucidar o caso. Basicamente, a Politec é o CSI. É o cara que chega, recolhe o sangue, aí ele leva, testa o sangue, faz um teste de DNA, vê se o sangue é de quem foi ferido, pega as roupas, digitais, pegadas, tudo isso que a gente vê nas séries, quem faz é a Politec ou a Polícia Civil. Pois bem, então o laudo constatou que havia sangue nas roupas da atiradora, contradizendo o que ela falou no depoimento, pois ela disse que nem havia entrado no banheiro. Como é possível ter sangue nas roupas dela se ela nem chegou perto do corpo? Então, o laudo conclui que Isabelle foi morta dentro do banheiro, o seu atirador estava de frente para ela, de uma altura de 1,44 metros e uma distância do rosto da garota para a arma de cerca de 20 a 30 centímetros. Então, realmente, muito próximo, certo? E o tiro foi em linha reta, entrou pelo nariz, saiu pela nuca e a garota caiu no chão com a cabeça para dentro do box, o que fez com que o sangue fosse escoado pelo ralo. Por isso que a cena não estava tão suja ao momento do fato. A mãe de Isabelle deu uma entrevista dizendo que ela acredita que foi um homicídio por motivo torpe, pois a atiradora e o namorado vinham brigando e parece que Isabelle estava envolvida em alguma coisa. E por ciúmes, a atiradora teria cometido esse crime contra a Isabelle. Mas afinal, o que é motivo torpe? Nem tem um consenso sobre o que é motivo torpe. Cada um tem uma opinião. Mas basicamente, motivo torpe é motivo egoísta, repugnante, imoral, que causa repulsa social.
Imagina que um ex-marido mata a esposa porque ele queria voltar com ela e ela não queria. Ou um ex-marido mata o filho, o próprio filho, porque estava bravo com a esposa, para fazer ela sofrer. Ok, visto isso, as testemunhas e o laudo, parece que o laudo contrapõe as testemunhas, certo? Então, a testemunha mentiu. Melhor, o que acontece se a testemunha mentir no depoimento? Ela comete o crime que a gente chama de falso testemunho, que é o quê? Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. Ou seja, por exemplo, cada testemunha tem uma versão, mas a testemunha mente uma versão ou para se sair melhor que a outra, ou para não ser culpada de algo que ela tenha feito, talvez. E você percebeu que nesse conceito ninguém fala em réu? Tá. O que é réu? Réu é o suspeito ou o acusado do crime. A gente usa a palavra réu quando já há um processo judicial. Mas vamos usar aqui para ficar mais fácil de entender. O réu não está no conceito, o acusado não está no conceito. Quer dizer o quê? O acusado pode mentir? O acusado pode mentir. Ele pode mentir no inquérito, ele pode mentir para o juiz. Por quê? Primeiro, e de modo mais técnico, porque ele não está na lei. Ele não está dentro do artigo, então pronto. Ele não se encaixa na testemunha, ele não é testemunha, ele é parte. E o crime de falso testemunho, por óbvio, é feito por testemunhas ou peritos. Você já viu nos filmes ou nas séries que às vezes o advogado combina, advogado mau caráter, combina com o cliente para contar uma história e o cliente fala, não, mas eu vou cometer perjúrio. Esse é o tal do perjúrio. Só que ele não existe pro réu, somente para as testemunhas. E você sabe quem também pode mentir no testemunho? Os familiares e os inimigos do acusado. Por quê? Porque eles têm um vínculo afetivo, seja bom ou ruim. Então assim, se for um familiar, com certeza ele vai falar bem do réu. Que familiar é esse que vai meter um pau? Que pai é esse que vai falar mal do filho, que cometeu um crime? Por pior que seja, não vai. E o inimigo, ele vai falar mal. Ele não vai falar bem, ele quer mais ver o réu se dar mal. Então, o testemunho deles, eles não são testemunhas, eles são informantes. Na prática, é a mesma coisa. O que vai mudar é a questão formal. Na hora de entregar o relatório da perícia ou do inquérito, quando o inquérito for entregue, o juiz vai ver quem foi testemunha, depoente e quem foi informante, para tratar essas pessoas de forma diferente no processo, digamos assim. E as testemunhas são ouvidas uma de cada vez, separadamente. Por quê? Para que não haja certa pressão ou para que as testemunhas não combinem uma história, entende? Por exemplo, eles combinam uma história lá fora, que é meio para deixar todo mundo bem. Na hora de estar frente a frente com o delegado, começa a gaguejar, começa a falar demais e é nessa hora que a polícia pega uma mentira. Nessa hora que o crime é resolvido, entende? E também não há defesa técnica, testemunho. O que é defesa técnica? O advogado não entra com a testemunha. Mas como assim? A testemunha entra sozinha? Sozinha. E por quê? Porque o inquérito policial é um processo inquisitório, que por sua vez não admite contraditório. Ficou pior. O que é inquisitório, contraditório? O exemplo que sempre dão é da época da Inquisição, que uma pessoa só fazia o juiz, o júri e o carrasco. Não tinha defesa, não tinha argumentação. O cara chegava, dava a pena, falava o que ia acontecer e executava. E pronto, acabou. Não tinha discussão. É mais ou menos isso que acontece. Não tem contraditório. O que é o contraditório? O advogado não vai poder questionar as perguntas do delegado, o que o delegado está dizendo, como se fosse num tribunal, num júri, onde você questiona, ou você peticiona, ou você faz alguma coisa. Até para não atrapalhar o depoimento. Imagina se o advogado está lá, o delegado fala alguma coisa, fala, meu cliente não vai responder essa. Ah, essa daí não sei o quê. Ah, vai ficar 1 ano dando depoimento, não vai acabar e o inquérito vai durar para sempre. E olha que o contraditório é um direito dado pela Constituição. Então assim, não é ilegal, não é inconstitucional isso existir? A doutrina majoritária acredita que não. Por quê?
Porque o inquérito policial é um processo administrativo. Sendo um processo administrativo, ele não dá pena, ele não julga ninguém, ele não bota culpa em ninguém, ele junta fatos, ouve as testemunhas, pega os vestígios, faz uma perícia, faz um relatóriozão geral, que é o inquérito, manda para o Ministério Público, se o Ministério Público acreditar que deve virar uma ação penal, vira uma ação penal. Tudo vai passar, digamos assim, e vai todo mundo para casa até que o Ministério Público decida se vai virar um processo ou não. Porém, como nesse caso tem muitos menores de idade, provavelmente no momento do depoimento entrou um psicólogo, um assistente social, alguém que interceda pelo menor, mas pelo fato dele ser menor, precisar de proteção, ajuda, vai saber o trauma que esses menores estão sofrendo hoje. E até onde a gente sabe, saiu na mídia, a atiradora está sofrendo de muitos distúrbios psicológicos desde o dia do fato. É até difícil criar um cenário aqui, porque tudo indica, inclusive a simulação, que a atiradora quis atirar em Isabelle. Agora, por que do nada ela queria fazer isso? Eu já vi uma teoria na internet, comentários de Facebook, não deem muita moral, de que foi uma brincadeira. Talvez a garota tenha aberto a caixa, pegou a arma, foi fazer uma demonstração, foi brincar, sabe? Não é brincadeira, sabemos que não é, mas são crianças. Pegou a arma, apontou para a amiga e falou: olha, eu sei atirar, vamos brincar de atirar? E como o namorado disse que a arma estava sem balas, ela engatilhou e apertou o gatilho. Tinha uma bala. Se for esse o caso, até o namorado mentiu, que ele falou que estava desarmado, mas não estava. Havia bala no canhão, havia bala no pente da arma. De qualquer forma, não isenta. É um acidente, tudo bem, mas não é brincadeira. Agora, fazendo uma análise bem fria, como advogado, por que a atiradora não confessa tudo de uma vez? Nossa, mas você tá louco? Vai confessar que matou? É menor de idade. O que vai acontecer? Vai prestar serviço em algum lugar por 3 anos, que é o prazo máximo, e vai sair. Ela não vai sofrer a pena máxima, que é a pena de internação. Por quê? Não tem passagem pela polícia nenhuma, nunca teve problemas com nada, não tem problemas psicológicos, até onde sabemos. Por que deveria ser internado? Talvez um acompanhamento profissional junto com a prestação de serviço, mas aí passou 3 anos, acabou. Por que motivo estão brigando na justiça? Isso é pensamento de advogado, gente, analisem comigo. Que seja porque ela quis ou porque foi um acidente, a pena vai ser leve. Muitas aspas aqui, leve. Ah, mas porque os pais querem proteger, não querem que as pessoas vejam ela como uma assassina, então estão tentando amenizar a situação. Gente, se vocês forem no Facebook, nas notícias, a maioria das pessoas pensa que é uma assassina. Não é, é uma criança. Se foi um acidente ou se não foi, às vezes é melhor acabar logo com isso. E tem muita gente julgando, muita gente que concorda com a mãe, que fala que foi premeditado e não sei o quê, que a garota tem que pagar, que devia diminuir a menoridade penal, trouxe essa discussão à tona de novo. Mas pensa bem, ela já tá pagando. Ela tá pagando aqui. Sabemos que ela não vai sofrer igual a mãe da Isabelle. Nunca. Ninguém vai sofrer tanto quanto a mãe que perdeu a filha. Porém, ela pode estar sofrendo algo parecido, um trauma de ter matado alguém, de não poder mais sair na rua na sua cidade. Quem sabe não pode nem morar no Brasil mais, porque não divulgaram a cara dela, não divulgaram o nome dela para preservar. Isso é a lei que diz e está correto. Porém, entretudo, contanto, todavia, existem pessoas que já disseram o nome dela por aí. Então assim, vai passando daqui para lá e acaba que... E mesmo que ninguém soubesse da identidade dela, isso não vai passar agora. Quem sabe não vai passar daqui 10 anos. 20 anos, nunca. Mesmo que a mãe queira justiça, e é justo que ela queira isso, nada vai trazer a Isabelle de volta, infelizmente. O que a justiça pode fazer é acalmar a situação um pouco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi uma atualização, trouxe os fatos novos, trouxe alguns artigos de lei. Infelizmente não tem uma solução, não dá para saber o que vai acontecer. Se você gostou, compartilha com os amigos, curte o vídeo, comenta
Se você está no Instagram, deixa um comentário também. Se você concorda comigo, discorda, se faltou falar alguma coisa, comenta também. Eu vou deixar o vídeo anterior que eu fiz aparecendo aqui. É só você clicar que daí você assiste. Ele complementa esse daqui. E eu vejo você no próximo vídeo.